Longe vai o tempo em que os ultraleves eram feitos de tubitela. Hoje, a realidade que encontramos neste aeródromo é bem diferente. As aeronaves são desenhadas com software de última geração, construídas com materiais compósitos ultra resistentes e equipadas com sistemas avançados de navegação, controle e gestão, que é o caso desta aeronave. Esta revolução tecnológica tem redefinido o significado de voar num avião ultraleve. Tornou-o mais acessível, muito mais seguro e, em muitos casos, muito mais entusiasmante. Mas não só. Por trás de cada asa, por trás de cada hélice, há todo um setor económico com um grande potencial de crescimento e que não podemos prescindir. Desde as empresas de construção aeronáutica à aviónica, passando pelas soluções de mobilidade aérea avançada e do turismo de alto valor, até porque temos um clima extraordinário para voar todo o ano. Mas, com este ritmo acelerado de inovações, surgem sempre grandes desafios. A legislação, por exemplo, precisa de acompanhar estas mudanças para não travar o futuro. Uma legislação com uma visão descomplexada, moderna e livre de preconceitos pode ser um instrumento de suporte à inovação e ao desenvolvimento de Portugal. É por isso que temos hoje connosco o Presidente da Assembleia Geral da APAU e a Presidente da Direção da APAU, que nos vão ajudar a explicar como é que estas mudanças estão a moldar a aviação ultraleve. Por isso, fique connosco para esta conversa enriquecedora sobre o futuro do nosso setor, que promete ser brilhante. Em nome do canal Just Go Aviation Experience, quero agradecer a vossa presença nestes encontros com a APAU, onde vamos debater e refletir várias matérias de interesse do nosso setor. E para isso temos connosco o piloto Higínio Gonçalves, Presidente da Assembleia Geral da APAU, que representa todos os associados, e a piloto Maria José Domingos, que é a Presidente da Direção da APAU. E antes de mais, vamos apresentar a APAU. Antes de mais, João, a APAU é que agradece a oportunidade de poder estar contigo aqui a falar sobre os assuntos do setor. E a APAU, que é a Associação Portuguesa de Aviação Ultraleve, vai fazer este ano 35 anos, surgiu como surgiu qualquer uma das suas congêneres, pela necessidade de um grupo de proprietários de aeronaves e pilotos mais interessados, mais reivindicativos, que a determinada altura sentiu necessidade de recorrer a uma entidade jurídica para defender os interesses da modalidade que pratica e dinamizar a aviação ultraleve. Lembro que há 20 anos passámos por um processo idêntico de mudança de lei para a agilização e alteração do peso máximo à descolagem, na altura para passar dos 300 para os 450 kg, e já nessa altura a APAU teve um papel preponderante nesse processo. Hoje, a nossa missão continua exatamente a mesma, a garantir que a voz dos associados seja ouvida e validada pelo regulador e para a credibilização da aviação ultraleve. E, portanto, eu posso concluir que um dos grandes benefícios de ser sócio da APAU é exatamente isso, é pertencer a uma organização que defende os interesses de cada um, de cada piloto, de cada proprietário da aeronave. Portanto, isso é algo, embora não muito tangível, mas é de facto o grande contributo que um associado tem em ser sócio da APAU. Mas para além deste, que é menos tangível, há outros mais tangíveis que um associado tem através da APAU. É verdade, o principal benefício da APAU, não o mais tangível, como tu dizes, nem talvez o mais abstrato, de facto, é poder contribuir para defender os interesses da modalidade que se pratica. Contudo, a APAU, ao longo dos tempos, foi providenciando outros benefícios aos seus associados, de acordo com as dificuldades que vão surgindo. A primeira foi, de facto, ter que lidar com o seguro obrigatório para a prática da modalidade, e a APAU, nessa altura, fez um protocolo com uma companhia de seguros que mantém ainda hoje e que hoje tem os melhores preços, os preços mais baratos de toda a Europa.
Do mesmo modo, quando os regulados ou quando os nossos associados começaram a sentir dificuldade em lidar com o regulador na revalidação da sua documentação, a APAO abriu um serviço de apoio ao licenciamento, que hoje é prestado por uma empresa externa, de qualquer dos modos, com preços vantajosos para os associados da APAO. Depois foram surgindo os aeródromos e as taxas de utilização praticadas, constatámos de facto não serem proporcionais à aviação ultraleve, e a APAO, a antiga direção da APAO, conseguiu um protocolo com a Câmara de Viseu para que de facto os ultraleves pudessem aterrar em Viseu, utilizar aquela infraestrutura a preços consideravelmente mais baixos. Este é um benefício que a APAO pretende alargar a outros aeródromos, estamos a trabalhar nisso. E por fim temos os nossos eventos que proporcionam aos nossos associados uma diferença diferente de voo, diferentes espaços aéreos, diferentes infraestruturas, de modo a melhorar a sua proficiência. E agora, mais recentemente, a questão do carbono, da taxa de carbono, que a APAO teve uma importância absolutamente decisiva para resolver esse problema. Temos assistido à natural evolução da aviação ultraleve. Nós olhamos hoje em dia para estes aviões e notamos que são aviões sofisticados, quer na sua construção, na sua concepção, a aviónica sofisticadíssima, sistemas de navegação e gestão da aeronave, o que nos dá capacidades mais avançadas, mas essencialmente capacidades mais seguras na sua operação. Obviamente que isto traz consequências. Abre novas possibilidades, novos horizontes para a própria aviação. Com esta realidade, qual é, digamos, a vossa sensibilidade quando olham para o futuro da aviação ultraleve em Portugal? Com uma legislação moderna, responsável e competitiva, tendo sempre como prioridade a segurança, não a burocracia, mas a segurança, eu vejo com algum otimismo o futuro da aviação ultraleve em Portugal. De facto, nos últimos anos, a introdução das tecnologias pela indústria nos ultraleves foi impressionante. Estamos a falar de motores mais eficientes, estamos a falar de propulsão elétrica, que está agora também nos ultraleves, sistemas de navegação mais intuitivos, paraquedas, enfim, todo um número de soluções que incrementam a segurança e que permitem aos ultraleves uma série de atividades que até agora não lhes têm sido permitidas. Em Portugal, na Europa, o panorama é um pouco diferente, em alguns países da Europa, e também está previsto na nossa regulamentação, ou na nossa lei. Nunca foi regulamentado nestes últimos 20 anos. Apesar de não ser regulamentado, já houve atividade, nomeadamente de vigilância a fogos. Vigilância a fogos. Isso foi uma atividade que teve alguma importância e que deixou de existir por diversas razões que não vêm ao caso. E, portanto, é uma atividade que já esteve perfeitamente contemplada. Independentemente de algumas novas atividades, como o turismo aéreo, não podemos ignorar o clima que nós temos, não é? Que é propício a esse tipo de atividade. De facto, não estamos a falar de coisas substancialmente novas. Se há 10 ou 15 anos atrás estas aeronaves faziam vigilância a fogos, quer dizer, no fim de tudo é retomar o caminho do desenvolvimento que já houve, e portanto não há assim nada de extraordinário, até porque a própria legislação prevê, nunca foi regulamentada, mas ela própria prevê. Portanto, no vosso sentir, temos aqui grandes oportunidades de desenvolvimento da nossa aviação. Sem dúvida, à medida que a mobilidade avançada chega com ela também, ou chegarão com ela também novos conceitos para a aviação de curta distância, onde a aviação ultraleve se enquadra perfeitamente. Eu não consigo perceber, por exemplo, porque é que, salvaguardando as distâncias, um drone pode, de forma remunerada, entregar uma encomenda e um ultraleve não. Também não percebo porque é que, salvaguardando as qualificações, um helicóptero pode fazer um passeio turístico de forma remunerada e um ultraleve não. Sendo até neste segundo caso que o passeio seria sempre tremendamente mais sustentável, tremendamente mais económico. Se pensarmos um bocadinho em Lisboa, há 10 anos atrás, também não poderia ser visitada por um turista a não ser de táxi. Hoje podemos fazê-lo de Uber, de tuk-tuk, de bicicleta, até mesmo de trotinete. O que é que mudou?
Mudou o preconceito, mudou a mentalidade e mudou também a oportunidade para a economia que o turismo trouxe. Só tem que acontecer o mesmo com os ultraleves. O que nos leva à questão incontornável da legislação e à adequação da legislação à realidade. E todos nós temos a consciência e a sensibilidade que a legislação pode ser um fator de desenvolvimento ou de atraso. E, portanto, tem um valor estratégico para cada setor. E nós não somos diferentes. A legislação atual e a futura tem um valor estratégico, ou para a paralisia ou para o desenvolvimento da nossa aviação. Queremos sempre que a legislação seja de desenvolvimento e que abra portas ao desenvolvimento, seja do que for, e agora em concreto a nossa aviação. Sendo assim, qual seria, digamos, uma análise que se pode fazer da legislação atual face aos desafios que se colocam hoje em dia à aviação ultraleve? Eu penso que padrões elevados de segurança se conseguem com uma legislação equilibrada, moderna e adequada ao setor, ajustada às necessidades do setor. Penso que não é isso que temos hoje. Hoje temos uma legislação que inibe o desenvolvimento e desencoraja a prática da modalidade e até do investimento. E pior, convida à saída posterior para registro de aeronaves em outros Estados-membros, onde as condições da prática da mobilidade são mais adequadas e mais eficientes. A questão da saída para o exterior tem uma preponderância, tem uma importância fundamental. Aconteceu já com a aviação geral, com a aviação ligeira, em que praticamente já não há aeronaves com matrícula portuguesa. A aviação ultraleve, se continuarmos com este relacionamento burocrático complicado com a ANAC, irá acontecer a mesma coisa, porque a segurança não se faz com burocracia, a segurança faz com a capacitação dos intervenientes, que é preciso utilizar métodos confiáveis e equipamentos confiáveis. E, portanto, isso vai ser uma realidade. Se as inspeções continuarem a ser quase só burocráticas, sem terem nada que acrescentam à segurança, isso vai ser uma coisa que vai acontecer muito rapidamente. Portanto, hoje em dia temos aqui alguns desafios de modelo de relacionamento com o regulador, e um dos rostos desse desafio é, digamos, as inspeções. A forma talvez um pouco mais casuística e menos estruturada, com a graduação das não conformidades. Quer dizer, parece que todas as não conformidades são todas iguais. Pelo menos é a sensação que eu tenho quando falo com os pilotos. Nas nossas inspeções, assim é. Quer dizer, tanto faz ter uma falta de uma pintura de um deslizamento num parafuso ou a matrícula com menos 1 centímetro, isso impede o avião de voar. É falta de segurança. Portanto, isso é uma situação que não faz qualquer sentido. Portanto, nos países em que há inspeções, como no nosso, e nem em todos os países há inspeções às aeronaves, na aviação ultraleve, mas nos países em que há inspeções, existem as não conformidades críticas e não críticas. Existem aquelas que põem o avião no chão e existem aquelas que permitem o avião que continua a voar. Não é? Isso é ao nível das inspeções, mas também há um tema, talvez até prévio, que é a questão da massa máxima à descolássio. Portanto, o peso das aeronaves. Também hoje em dia está nos 450 e estas máquinas podem perfeitamente operar nos 600. Isso também é um fator limitativo. A legislação tem 20 anos. Assim que a legislação ficou pronta, verificou-se que efetivamente o peso máximo à descolagem era curto. Estas aeronaves têm praticamente essa idade e portanto, não é suficiente o que está na legislação. E não é porque as aeronaves não tenham a capacidade de voar com 600 kg. Isto é uma questão política, é uma questão que a lei definiu. Portanto, os fabricantes não têm qualquer problema em que as aeronaves voem com 600 kg e assim vai acontecer. E assim tem acontecido nos outros países. Portanto, podemos concluir de uma forma genérica que a legislação atual, o quadro legislativo atual, é inibidor do desenvolvimento da nossa atividade. Sem dúvida.
isso não há qualquer dúvida. E, aliás, a APAL tem-se batido há 7 ou 8 anos para a alteração da legislação, tem tido uma intervenção muito a miúdo com a autoridade. A autoridade já ficou convencida que é preciso fazer essa alteração há 3 ou 4 anos, só. Mas o que é verdade é que as coisas não acontecem. Mas isso não quer dizer que seja um ato conformista. Compete a nós também mudar o presente para que o futuro seja diferente. E nesse sentido, quais são alguns pontos críticos que merecem a nossa atenção para serem mudados? Com os 600 kg é fundamental fazer-se essa atualização. Aliás, já somos para os 14º ou 15º da Europa a fazê-lo, se o fizermos agora. Mas depois há uma questão também que tem a ver com o relacionamento com a autoridade, que tem que ser um relacionamento menos burocrático, em que a autoridade nos dê o benefício da nossa experiência e do nosso conhecimento da atividade, para além de que o caso das inspeções é um assunto que tem que ser visto de outra maneira. Não podemos ter umas inspeções burocráticas, temos que ter umas inspeções técnicas. Tem que haver diferenças entre questões que ponham o avião no chão e questões que mantenham o avião a voar, embora que não estejam a 100%. E, portanto, é fundamental que haja pelo menos estas alterações. Sendo assim, tal como há 20 anos a APAL teve um papel importante na legislação de então, hoje em dia coloca-se a mesma coisa, não é? É necessário fazer aqui um conjunto de alterações à nossa legislação, tudo aquilo que a gente tem vindo aqui a falar, identificar os 600 quilos, as questões das inspeções, as novas atividades e, portanto, mais uma vez a APAL está na linha da frente neste diálogo com a entidade reguladora. Que iniciativas é que a APAL tem atualmente tomado para fazer valer os seus pontos de vista? A mudança de lei é um processo que vai implicar com a maneira como se pratica a modalidade. E eu, nesse ponto de vista, acho que deve contribuir para ela o número maior de opiniões de quem de facto a pratica. Desde o início do meu mandato que eu tenho estado em estreita colaboração com o IGIN, até pela função que tem na associação, que é de representante dos associados, e a determinada altura achámos que devíamos auscultar os praticantes da aviação ultraleve sobre o quadro legislativo que eventualmente venha a sair. Trabalhámos na elaboração de um inquérito, um formulário que foi enviado a quem nele quis participar e depois fizemos um trabalho sobre as respostas que obtivemos. Daquilo que me foi dado a conhecer, a APAL, com o resultado desse inquérito, que em boa hora o fizeram para auscultar a opinião da comunidade, criou um grupo de trabalho para pegar nas respostas, trabalhá-las, dar-lhes uma coerência, até uma coerência em termos de texto legislativo, coerente e execuível. O que é que saiu desse inquérito? Foi assim tão diferente? Houve algo que chocasse? Ou pura e simplesmente há uma unanimidade da comunidade? O inquérito foi muito importante e é importante nós termos a consciência e a noção de que, efetivamente, a comunidade, quando é chamada a participar em questões importantes, o faz. Fez-lo quando foi do carbono, há 2 ou 3 anos, de uma forma muito expressiva, e também o fez agora quando foi chamada a intervir no inquérito. Esse inquérito trouxe, para já, deu a conhecer de que a comunidade não é responsável. Não é? Não é irresponsável. Portanto, deu respostas que funcionem, que sejam seguras, que tragam futuro à aviação ultraleve, que criem regras para as inspeções. Agora, têm que ser conhecidas. Não podem ser regras que estão no segredo dos deuses, que ninguém conhece e que são de surpresa. E, portanto, isso a comunidade não quer. E podemos resumir em 3 ou 4 pontos o sentido maioritário da comunidade. Pronto, os 600 quilos é unânime. A questão de descomplicar as inspeções, fazer com que elas sejam mais
tenham, digamos, as premissas conhecidas e que sejam, mas quer inspeções. Há que criar novas atividades. Isto não pode ser só lazer, porque nos outros países também não é só lazer e, portanto, é preciso fazer outras coisas. E o relacionamento com a ANAC? A comunidade propõe alguma alteração ao modelo de relacionamento, comunicação? Qual é o sentir? É sabido que... Porque é importantíssimo a comunidade dialogar bem com a ANAC e a ANAC com a comunidade. Quer dizer, não há outra forma. Portanto, tem que se encontrar estes caminhos. E qual foi o sentir da comunidade? É sabido que em muitos países, inclusivamente, há associações do género, congêneres da APAU, que têm atividades de regulação que fazem algum do trabalho que faz a ANAC. Não quer dizer que a APAU não tenha capacidade para fazer também alguma coisa. A questão é que, mesmo que não o faça, tem que intervir naquilo que é decidido, tem que participar, tem que conhecer aquilo que é feito, tem que saber quais são as regras que estão em cima da mesa. Não pode ser surpreendida, não pode estar à espera que lhe venham dizer como é que há de fazer, tem que participar. E isso os associados querem e a APAU também quer. Isso é nítido que no final do dia essa postura traduz-se em maior responsabilidade por parte de cada piloto. Mas os pilotos são responsáveis. Maior liberdade, maior responsabilidade. Exatamente. Maria José, como é que a APAU pensa divulgar este trabalho que saiu do grupo de trabalho? No fim de tudo, uma proposta, um contributo para a alteração da legislação. Como é que isso está pensado? Como é que vão fazer essa divulgação? A APAU tem um plano de comunicação já pensado para a divulgação deste projeto, desta proposta, o projeto de lei, de maneira a que ele chegue a todos os interessados que possam de alguma maneira ter uma palavra a dizer em relação a esse documento. Sendo assim, com base neste novo quadro, que será divulgado em tempo oportuno e que já está sobre um plano de comunicação, que mudanças objetivas podemos contar com este novo quadro? Basicamente, o que nós queremos ou gostaríamos de alcançar, de facto, é a alteração do peso máximo à descolagem, porque vai permitir à aviação ultraleve, de facto, outros horizontes e outras perspectivas. Gostávamos muito também de agilizar o nosso relacionamento com a autoridade, até porque nós reconhecemos que tem que haver um regulador para a aviação e reconhecemos nesse regulador a ANAC, assim a ANAC queira reconhecer na APAU um parceiro fiável e sério para de facto fazer da aviação ultraleve ou pôr a aviação ultraleve onde ela merece estar. Também há um outro aspecto que nós falámos nos bastidores, a preparar esta nossa conversa, que tem a ver com o papel reforçado das escolas nesta nova proposta, que tem muito a ver com a validação das certificações dos pilotos estrangeiros que querem vir a Portugal fazer turismo, alugar as nossas aeronaves com matrícula portuguesa, sem abdicar das questões de soberania. Este papel agora das escolas poderem dizer, sim, olha, este piloto tem as condições para poder voar no nosso espaço aéreo. Achei muito interessante esse reforço do papel das escolas, porque fica mais rápido, menos burocrático, mantendo um papel de soberania do Estado português. Sendo as licenças nacionais, é uma forma de compatibilizar, de facto, as diferentes licenças europeias para fazer a mesma coisa, para voar uma aviação ultraleve. Então, a questão das escolas é uma questão muito interessante, porque nós hoje temos escolas de ultraleves que são quase tão reguladas como as escolas de aviação comercial, o que não faz grande sentido, até que se compararmos com o tipo de regulação que existe nas escolas francesas, ou espanholas, ou checas. Quer dizer, nós primamos pelo excesso, normalmente. De qualquer das maneiras, o que é fundamental na nova lei é que crie condições para o desenvolvimento da atividade, crie condições para que a atividade tenha um papel também na economia, e pode tê-lo a nível do turismo, a nível de transporte de pequenas encomendas, pode-o ter a vários níveis. Aliás, a fiabilidade das nossas aeronaves é tal que os motores que agora são utilizados nas escolas de aviação comercial são os nossos aviões.
Não foi ao contrário, quer dizer, o que aconteceu foi que os Rotax passaram a equipar as escolas de aviação. Embora sejam aviões certificados para essa situação, os aviões são os mesmos. E nós não temos problemas de manutenção, nem temos problemas técnicos nos aviões. Eu, pessoalmente, quando tirei a certificação para poder pilotar o ultraleve, eu fiquei surpreendido pela qualidade e exigência da nossa formação. Essa formação está... Eu fiquei mesmo surpreendido. E digo-vos mais, hoje em dia sinto-me muito confortável com a formação que me foi dada pela escola, porque me permite encarar qualquer espaço aéreo europeu de forma tranquila, devido à qualidade da formação e da exigência. A exigência nunca fez mal a ninguém. O sílabus dos ultraleves das nossas escolas é superior ao sílabus do LAPL. O LAPL é uma licença EASA europeia. Nós não temos que ter qualquer tipo de problema a esse nível. Nós não queremos menos exigência. Nós queremos é menos burocracia e queremos que a aviação ultraleve seja considerada, tenha mais valências e que cresça. É só isso que nós queremos. A questão não é a máquina, a questão não é a formação do piloto, a questão é uma vontade política de desenvolver ou não a nossa aviação. E há uma outra questão fundamental, e que é preciso as pessoas terem isto na cabeça. Enquanto houver aviões, vai haver acidentes. Só não haverá acidentes se não houver aviões. Não sei se é esse o objetivo, é acabar com os aviões para não haver acidentes. Nós estamos a um nível muito baixo. E não é por acaso os seguros que a APAL tem são os mais baixos da Europa. Sim, se o risco fosse elevado, o preço do seguro não era aquele que é. Isso é óbvio. Melhor do que eles, do que ninguém, fazem a análise de risco. Portanto, isso é prova real, se é que fosse necessário. Sendo assim, se conseguirmos que a nossa legislação seja uma legislação moderna, descomplexada e que permita um quadro legislativo de referência para o desenvolvimento da nossa aviação, não me admira que os outros países da Europa possam olhar para nós como uma referência. Todos nós temos alguma coisa para ensinar. Nós próprios também fomos buscar referências a outros países europeus para constituir a nossa proposta legislativa. Portanto, eu penso que tudo o que for positivo para a aviação ultraleve que saia desta alteração da legislação pode com certeza ser considerado e apreciado noutros países dos Estados-membros. Há uma coisa que me parece evidente, até pela história da APAL, de há 20 anos e agora também neste momento de desafio, é que a APAL tem que continuar a estar presente nas mesas de negociação, onde se tomam as decisões, influenciar de forma positiva e defender os nossos interesses, que no fim de tudo não são interesses corporativos, são interesses nacionais, na minha interpretação. E sendo assim, como é que a APAL se coloca nas defesas futuras do setor? Nas defesas futuras e presentes, porque ainda nada está garantido, não é? De intervenção que a APAL pensa assegurar. A APAL pensa, de facto, enfrentar este desafio de uma forma muito descomplexada, muito corajosa, muito frontal e sem perder nunca a esperança de que, de facto, o que nós achamos que é justo e adequado para a aviação ultraleve se consiga alcançar. Vamos ter que estar sempre presente nas mesas, nos centros de decisão, vamos ter que ter um contacto muito direto com os associados e os praticantes da modalidade, que terão sempre uma palavra a dizer em relação a isso, e assim permita à instituição ter a proximidade com o regulador português para a aviação, que é a ANAC. Este é um tema que não se esgota nesta conversa, porque cada ponto destes poderíamos ter aqui conversas profundas sobre estas matérias, que são riquíssimas, desde a classificação do que é crítico, não crítico, passando pelas próprias atividades futuras e os argumentos económicos e sociais que a gente pode ter. A conversa prolongar-se-ia de forma bastante agradável, mas o nosso tempo também esgotou-se. Mas antes de fecharmos esta entrevista, alguma nota adicional? Eu gostava de sinalizar uma coisa. O meu antecessor, o Paulo Cunha, andou a pedir encarecidamente à ANAC, portanto isto há 9 anos, para atualizar a legislação. Eu fiz variedíssimas, e na altura de Paulo Cunha,
era impensável ir para 600 kg, era uma coisa que não se pensava nisso, quer dizer, loucos, estes indivíduos são absolutamente loucos. Na altura em que eu fui presidente, durante 3 anos, conseguiu-se que a ANAC aceitasse ir para 600 kg. Começou a ficar inscrito no plano de atividades da ANAC essa alteração. Vamos lá ver se a Maria José consegue que efetivamente... No meu mandato. que efetivamente surgiu uma lei que nos põe nos 600 kg. Mas não são só os 600 kg que nos interessam. Não. É muitas outras coisas, nomeadamente a desburocratização, as inspeções razoáveis, conhecidas e um contacto, uma interação com a ANAC que não seja esta de andar a pedinchar, mas sim de participar naquilo que se passa e podermos dar o nosso contributo como conhecedores de atividade, porque a ANAC não tem lá nenhum piloto de ultraleve, não tem lá ninguém que conheça efetivamente o que é a aviação ultraleve e devia ter. Muito obrigado pela vossa disponibilidade, mais uma vez, este esclarecimento. De certeza absoluta que não será a última oportunidade, porque este processo é um processo que merece o nosso acompanhamento, este processo da nova legislação. Muita água há de correr abaixo da ponte, mas águas calmas, porque no fim todos nós queremos que é um voo seguro e que nos divertimos também a voar e que também Portugal seja também essa referência no mundo da aviação ultraleve. Mais uma vez, muito obrigado a ambos e para mim o futuro será brilhante, de certeza. Obrigada a nós. Obrigado. Vamos fazer por isso. Se és piloto de ultraleves e ainda não és sócio da APAU, chegou o momento. O teu contributo é fundamental. E para quem nos acompanhou até agora e gostaram desta entrevista, façam o like, subscrevam o canal para não perderem nenhuma novidade. E não se esqueçam que o céu não é o limite, é apenas o começo.